Então, o motor elétrico. Então, como funciona? A bobina é ligada às duas pilhas, as 4 pilhas na verdade, que oferecem uma corrente, colocado entre os polos do ímã, buscando alinhar o campo magnético criado por esse ímã. O circuito se fecha assim que se estabelece o contato entre o eixo da bobina e os suportes, estabelecendo um caminho ininterrupto entre os polos da pilha, passando pela bobina. Um impulso é dado inicialmente na bobina com a finalidade de colocá-lo na posição conveniente para começar a girar. A bobina gira no sentido correto, mesmo que o impulso inicial seja dado em sentido contrário. Quando a bobina começa a girar, quando passa a corrente elétrica pela bobina, ele se comporta como um ímã e, como tal, possui polos norte e sul. Ao aproximar-se da bobina, um ímã permanente, ele iniciará o giro. Se o norte da bobina estiver em contato com o sul, o ímã, porque há atração, posição conveniente. Portanto, uma força magnética age sobre a bobina colocada no campo magnético, porém esse movimento não completa uma volta. Por que a bobina gira? Porque na outra metade da volta, a corrente elétrica é desligada. O que desliga a corrente é a faixa esmaltada de uma das extremidades do eixo, ao encostar no suporte. Não havendo corrente, não há força. A espira continua a girar por inércia, no sentido só. Observação: não é conveniente que a bobina se comporte permanentemente como um ímã, porque ao continuar girando, vai passar por posições em que o ímã atrapalhará seu giro, fazendo-o parar ou até mesmo inverter o sentido do giro. Como a bobina mantém o giro contínuo? Quando volta a passar a corrente, as forças reaparecem, fazendo girar no mesmo sentido em que a outra parte volta. A outra metade da volta gira por inércia e assim sucessivamente. Para se tornar um motor elétrico, é necessário possibilitar um giro contínuo em seu eixo. Como se explica? A corrente elétrica que passa pela espira imersa num campo magnético promove o aparecimento de forças que atuam sobre ela, fazendo-a girar. O funcionamento do motor elétrico de corrente contínua se baseia na ação magnética sobre o condutor e o princípio fundamental do eletromagnetismo. Os motores elétricos modernos, utilizados na maior parte dos eletrodomésticos, brinquedos acionados por pilhas e motor de arranque de um carro e em máquinas industriais, necessitam de um giro regular contínuo. Para tanto, possuem várias bobinas que são ligadas e desligadas alternadamente, mantendo o motor sempre funcionando. Vários aperfeiçoamentos vêm sendo feitos na construção de motores. Uma das mais importantes é a substituição dos ímãs permanentes fixados à carcaça por outras bobinas. Quando é estabelecida uma corrente elétrica nessas bobinas, cria-se um campo magnético idêntico aos dos ímãs permanentes. São construídos dessa forma os motores de liquidificador, batedeira, furadeira, enceradeira e espremedor de frutas. Em motores de pequenas potências, como os dos carrinhos de autorama, os que fazem girar o CD, por exemplo, ainda são utilizados ímãs permanentes. As referências para a construção desse projeto foi base na internet. A gente tem aqui um campo com bobinas em paralelo. A gente fez aqui um projeto com bobina paralela. Tem aqui com uma pilha com 1,5 volt. Aqui foi colocado 4 baterias, pela razão dela ter um pouco mais de força para funcionar o motor em paralelo. E como a gente pode ver, ele funciona bem, distribuindo a tensão sobre as bobinas. A construção feita com um ímã passando pelo campo magnético da bobina, sendo alimentado pela pilha. Esse projeto tem como base pilhas, os cabos elétricos, ímãs permanentes e bobinas, sendo o princípio do motor elétrico que a gente usa nos eletrodomésticos, motor de arranque, brinquedos e etc. Valeu!